últimos anos temos vivenciado momentos de forte movimentação social no mundo, incluindo protestos e revoltas. O senhor considera que essa explosão de movimentos insurgentes no mundo desde 2011, como a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street nos Estados Unidos, os indignados no sul da Europa, o movimento contra a fraude eleitoral no México, o movimento estudantil no Chile e também os protestos no Brasil, eles possuem correlação com outros movimentos históricos, tais como a Revolução Bolchevique, que completa 100 anos neste ano, ou com movimentos revolucionários da década de 68? O que fundamentalmente caracteriza essa nova onda de movimentos sociais? Não, estes movimentos são muito heterogéneos, digamos assim, porque eu realmente, aliás, está a referir-se exatamente a um trabalho que realizei sobre estes movimentos e tento chamar a atenção para a sua diversidade, porque se vir bem, os movimentos da Primavera Árabe eram movimentos que procuravam, sobretudo, instaurar processos democráticos, digamos assim, que não existiam nestes países, uma vez que estavam sujeitos a sistemas ditatoriais de um ou de outro tipo, da Tunísia ao Egito, enquanto os movimentos Occupy ou o movimento indignado da Espanha ou o movimento Occupy dos Estados Unidos ocorriam em processos democráticos e era sobretudo a grande frustração com uma democracia que perdia intensidade, que se deixava sequestrar pelos antidemocratas, que se deixava dominar pelos interesses dos poderosos em detrimento dos interesses das classes populares e das grandes maiorias. Portanto, agendas muito distintas. Aqui no Brasil é um pouco uma situação intermédia, porque ocorre fundamentalmente dentro de um contexto de uma democratização da sociedade que vinha a ocorrer, que simplesmente a certa altura entra em crise, e ela entra em crise e temos a ver com a crise das commodities, dos preços internacionais, mas que imediatamente vai ser aproveitada pela direita, que utiliza a rua não para promover a democracia, mas para destruir a democracia que estava. Portanto, nós não podemos ter uma visão romântica dos movimentos e dos protestos de 2013 no Brasil como se eles tivessem todos a mesma cara política. Não tinham o mesmo caráter político. Houve movimentos que, obviamente, eram de caráter emancipatório, que procuravam e que vinham de trás com agendas extremamente interessantes, como o movimento Passe Livre, que procuravam, de facto, democratizar a vida dos trabalhadores e melhorar a vida dos trabalhadores, não só em melhoria de tempo, como em poupança de dinheiro nos transportes, mas que foram, ao mesmo tempo, de imediato, apropriadas por forças de extrema-direita que estavam interessadas em que este governo popular, mais inclusivo, que tinha sido protagonizado pelo presidente Lula e depois pela presidente Dilma, colapsasse pelo facto de ter, afinal, conquistado as últimas eleições. Portanto, muito heterogéneo. Em geral, podemos dizer que estes movimentos têm muita diferença em relação aos movimentos históricos que acabou de mencionar, não só em relação aos movimentos históricos da Revolução Russa, porque aí eram situações de partidos, não é? São partidos, aqui já não eram partidos, eram movimentos, mas tampouco são movimentos iguais aos de maio de 68, aos movimentos que depois constituíram aqui na América Latina e que estiveram na base do Fórum Social Mundial. Porque estes movimentos têm mais consistência, têm uma agenda, atuam muitas vezes dentro das instituições, têm uma certa ideologia, são normalmente monotemáticos, é os direitos das mulheres, é os direitos dos indígenas, é os direitos dos quilombolas, é os direitos da economia solidária, é os direitos humanos, etc. E estes outros movimentos não têm essa consistência, nem sequer organizativa, têm uma grande influência do anarquismo, nesse sentido, não visam uma agenda muito específica, visam fundamentalmente desestabilizar uma situação que veem que é profundamente antidemocrática e, portanto, é uma afirmação, é um grito, digamos assim, de reivindicar uma outra sociedade, mas sem entrar nas mediações políticas que são necessárias para isso. E por isso também não foram movimentos que tiveram muitas vezes grande êxito. Também é diversificado, o movimento Occupy desapareceu praticamente e temos hoje Trump nos Estados Unidos. O movimento indignado na Espanha teve algum êxito, porque parte dele veio a consistir na criação de um partido de esquerda interessante, de tipo novo, um partido de movimento que é o Partido Podemos. No Chile, o movimento estudantil foi extremamente exitoso e hoje tem vindo a contribuir para mudar as políticas de educação
no Chile. No caso da Primavera Árabe, o único movimento que teve algum êxito foi o movimento tunisino. Na Tunísia hoje temos uma democracia que, com todas as dificuldades e com muitas dificuldades em particular, por ser um dos países onde há um grande recrutamento para os radicais do Daesh, dos jihadistas, mas que tem conseguido, pelo menos, fazer alguma transformação democrática. Portanto, agendas diferentes, resultados diferentes, mas, obviamente, também expressão da crise das formas de mediação política que vinham do século XX e que nos tinham acompanhado, que eram os partidos e eram os movimentos sociais. Portanto, estas movimentações, a que eu chamo presenças coletivas, porque não são muitas vezes sequer movimentos, porque vão e vêm, desaparecem, são fulgurantes, são marchas, têm uma instabilidade total, alguns não têm sequer porta-vozes, não querem ter uma agenda política, como foi o caso do Occupy, ao contrário de outros movimentos. Portanto, é uma outra figura, mas que, a meu entender, é a maneira hoje de muitos jovens dar expressão à sua vontade de politização. Os jovens não são despolitizados, querem outra forma de politização, e falamos delas e não falamos de outras formas políticas com as quais eu trabalho com muito interesse há muito tempo, que são os rappers e o hip-hop, porque o hip-hop é hoje uma das formas de politização dos jovens em todo o mundo, e aqui no Brasil, concretamente também, e é também uma das formas, uma de expressão de que as mediações políticas existentes, sejam partidos, sejam movimentos, não são suficientemente atrativas para os jovens, mas os jovens têm essa intenção, essa pulsão, esse impulso de participarem na vida política, e participam através das suas formas artísticas, através do grafite, através do funk, através do hip-hop, e penso que tudo isso, em meu entender, hoje para mim, faz parte das mediações políticas e devem ser consideradas como manifestações políticas na nossa sociedade. Professora, a gente recebeu uma pergunta que não foi a gente que elaborou, mas foi de uma pessoa que não conseguiu fazer ontem na palestra da UFMG. Pode perguntar? É muito tranquila ela, é sobre extensão universitária. É sobre